Fala, lotequeiros, tudo bem com vocês? Iniciando mais um Boa Noite Loteca. Espero que todos estejam bem, né? Vida corrida, né? Ontem a gente não fez análise, hoje a gente está aqui, né? Cumprindo com a nossa obrigação de estar passando o histórico dos confrontos e avisar que a gente vai fazer um bolão lá no nosso grupo do WhatsApp também, tá bom? Antes da gente analisar, queria agradecer aí os inscritos. Temos 1.217, eu acho, 16, por aí. Tínhamos uma meta até o final do mês. Faltam 12 dias para a gente, né, alcançar essa meta. E a gente liberar mais um bônus, né, mais um presente aí para vocês. Lembrando que tem que estar participando do nosso grupo do WhatsApp na Loteca, ok? Se você é novo, né, o canal aí mais focado sobre a Loteca. A gente vai trazer novidades no final de semana, né? Espero conseguir trazer novidades no final de semana sobre Champions, sobre alavancagem de apostas, essas coisas, né? Que a gente faz e mostrar um pouquinho, né? Do nosso dia a dia, como é que é das apostas, de futebol, essas coisas, né? Sim, então se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha. Né? Isso ajuda bastante no crescimento do canal, não custa nem um centavo, então, né, fortalece, dá aquela moral pra gente e a gente agradece, beleza? Vamos pro histórico então dos confrontos, sem demora, se a gente vai também usar a inteligência artificial, a inteligência artificial está de volta, é uma ferramenta paga, tá? Então essa é Score, eu pago mais ou menos agora, eu investi R$ 90 nessa ferramenta, para a gente poder ajudar vocês também, né, com os possíveis placares da inteligência artificial, ok? Vamos para o histórico então. No Arena do AZ, né, uso o Vovoteca, uso a Arena do AZ, uso o CScore e uso a Loteria da Caixa aí, de sites, de fontes aí, para a gente poder fazer o nosso planejamento e a nossa análise. Temos a rodada toda de Brasileirão, comentando um pouquinho sobre Champions e Libertadores. Libertadores bem fraca, né? Tivemos a vitória do Fluminense hoje, tivemos o empate do Botafogo e São Paulo, e amanhã a gente tem Flamengo. Na terça a gente teve o empate 1-1 do River e do Colo-Colo, se eu não me engano. Acho que é Colo-Colo, se eu não me engano. E a Champions, né? A gente teve um primeiro dia cheio de gols, o segundo menos, e amanhã a gente tem o terceiro, né, dia de Champions para finalizar. Aí semana que vem a gente tem a Euro e Conference League, né? Vamos ter isso daí. Então, mais jogos, mais dinheiro, né? A gente pode ganhar ou perder, e mais, né, mais planejamento a gente pode criar também para o conteúdo do canal, ok? Sobre a Loteca 1151, a gente tem uma premiação de 650 mil, né? Uma premiação razoável, que, né, dá para a gente montar um balão. A gente vai montar um balão de R$ 100, mas se tu quiser entrar lá e participar com meia cota, R$ 50, a gente vai até sexta de manhã, a gente já monta o nosso jogo para a gente poder fazer, tá? Então, tem o link na descrição do vídeo, então entra lá, mas, né, lembrando que se entrar com outra intenção, né, de jogos que não for loteria da Caixa, a gente já exclui, né, nem aceita vocês, ok? Tem que ser assim porque senão enche de vírus, enche de golpe, enfim, né, tem muita pessoa aí querendo dar golpe e não querendo, né, ajudar no que é o principal conteúdo, tá? 1151 a Loteca, a gente tem uma rodada nacional com Série A e Série B, tá? Temos o primeiro jogo, que é um clássico, né? Fluminense e Botafogo, último confronto no primeiro turno 1-0. Botafogo fora venceu só uma, né?
nos últimos 5 jogos. E o Fluminense, 5 jogos sem perder em casa, tá? Temos uma derrota do Fluminense, quebrando sequência, né? E o Botafogo a 5 jogos sem perder, com o de hoje também, né? 6 jogos sem perder. Vitória da Bahia e Juventude. Aqui temos, acho que vamos ter ou força máxima das duas equipes, provavelmente vai acontecer porque é um clássico, né? Ou time misto, né? Ou um time popa e outro não, tá? Porque tem o jogo de volta, eu acho, da Libertadores semana que vem, se eu não me engano. Mas a gente vai buscar essa informação bem certinha aí para passar para vocês. Temos Juventude e Vitória, né? Primeiro turno 1-1. Olha a race dos dois times, muito mal. Igual, race igual, tanto fora quanto dentro. E os últimos 5 jogos o Juventude tem uma vitória a mais, tá? Então o Juventude é um pouquinho melhor que o Vitória nesse quesito, mas fora de casa o Juventude não é tão bom como em casa. Ok? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Tem Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians, jogo importante esse, né, na luta contra o rebaixamento. Se não vencer, sobe a pressão. O Corinthians está bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas no Brasileirão está na 18ª posição. Com isso, né, sobe muita pressão. Independente se ganha as Copas ou não, o objetivo não é cair para a Série B, mas pode ser que aconteça. O primeiro turno deu 2-2, jogaço, né? E olha a race do Atlético Goianiense fora. Nem um empate. Nem um empate. E o Corinthians voltou a vencer depois de 3 jogos em casa sem vitória. Tá? Então o Corinthians voltou a vencer. Corinthians favorito. Mirassol e Goiás. Tivemos um confronto nesses últimos anos. Uma vitória do Mirassol. Goiás em casa é forte, difícil perder em casa. E Mirassol fora, né, 2 derrotas seguidas já é o Mirassol. Então o Mirassol não é tão bom quanto em casa, fora de casa. Goiás, os últimos 5 jogos, o Mirassol venceu apenas uma. Então o Mirassol, que tinha o objetivo de subir, já vê, né, já caiu fora do G4, né, nessa rodada. Então vai afunilando e vai acabando, né, o turno, né? Falta, eu acho, 12 rodadas, por aí 11. Vai acabando. E as últimas são as principais. Ituano e Curitiba. A gente teve o Curitiba vencendo o Ituano 4-2 no primeiro turno. Ituano em casa, 5 jogos sem perder. Curitiba fora, venceu só apenas 2 dos últimos 5. Race dos dois times. Ituano, Curitiba. Curitiba venceu hoje. Então tá meio parecida a race, né, nos últimos 5. Fortaleza e Bahia. O primeiro confronto foi 1-0 Bahia. Fortaleza perdeu para o Corinthians. Um Fortaleza irreconhecível, né? Depois, olha a race do Fortaleza. Está 4 jogos sem vencer. E o Bahia fora venceu só o Grêmio. Né? Só venceu o Grêmio. Então é um confronto difícil. É um clássico nordestino, né? Difícil. Atlético Mineiro e Red Bull. O Galo perdeu hoje na Liberta, né? 1-0. E os últimos confrontos contra o Bragantino venceu, né, no primeiro turno. Em casa perdeu só para o Fluminense. Vai ter o jogo de volta, né, contra o Fluminense. E o Bragantino, né, venceu só o Corinthians fora, na Sul-Americana. Esse dos dois times igual, né, 2 vitórias nos últimos 5 jogos. O Fluminense tem uma vitória a mais por causa da Libertadores, né, tem 3. Vasco e Palmeiras, esse jogo vai ser lá em Brasília, se eu não me engano. Se eu não me engano, hein. Reis dos dois times em casa, não tem muito o que fazer, né? Porque é um jogo em campo neutro, né? E o Vasco vai jogar lá em Brasília. Então, dificilmente vai vencer esse jogo. Só se, né?
estiver inspirado. Se não tiver, Copa do Brasil semana que vem. Avaí Chapecoense clássico, né, catarinense. Chape perdeu hoje, né, tomou um 3-0 e foi buscar, né, 3-2, quase que empatou. Teve um lance no primeiro tempo que foi polêmico, né? Muitos pediram pênalti para Chapecoense depois que o Vila Nova tinha feito 1-0. O último confronto no primeiro turno foi 0-0. Os últimos 5 jogos temos 2 vitórias da Chape, né? 2 vitórias da Chape, uma do Avaí, 2 empates. Chape em casa, 3 jogos sem perder, né? 3 jogos sem perder. Race dos dois times, a Chape estava 5 jogos sem perder, né? Perdeu hoje pro Vila Nova, né? Poderia até ter empatado, mas não conseguiu. Jogo difícil. Esse aqui é um jogo difícil mesmo, tá? Grêmio e Flamengo. Temos um Grêmio precisando vencer. Pressão, né? Pressão. O último confronto foi 2-1 Flamengo. Reis dos dois times. O Grêmio não sei se vai jogar na arena ou não. Tem que buscar essa informação certa para vocês também. Se vai jogar ou não, tá? A gente vai ficar devendo o CSCore para amanhã, tá? No plantão Loteca. Porque hoje vai ser difícil. O vídeo já tá longo. A gente só vai finalizar aqui o histórico e montar o nosso palpite também, tá? O Grêmio nos últimos 5 perdeu 2 seguidas. Flamengo fora, olha. O Flamengo tem Libertadores amanhã. O Grêmio pode ganhar do Flamengo, hein? Pode, mas é difícil. Inter e São Paulo, né? Inter vem bem, né? Vem bem, olha o Inter. Nos últimos 5 jogos, 5 ou 4 vitórias, sem perder. São Paulo empatou hoje. Fora, São Paulo não é tão bom, ó. Venceu só o Cruzeiro e o Vitória. E os últimos 5 jogos do São Paulo em casa perdeu pro Galo. O Inter fora perdeu para o Atlético e para o Botafogo. Cuiabá e Cruzeiro, né? Jogo de carne de pescoço. Cuiabá bem fraco, né? Cruzeiro tem Sul-Americana amanhã. Fora de casa, venceu só o Botafogo 3-0, né? E temos um Cuiabá com dois empates, né? 2 resultados favoráveis nos últimos confrontos. Race dos dois times, o Cruzeiro tem 2 vitórias, né? Criciúma, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense joga amanhã contra o Racing. Criciúma muito forte de casa, perdeu só pro Grêmio. Atlético Paranaense perdeu 2 vezes pro Vasco no Brasileirão e na Copa do Brasil, mesmo com o resultado, né? Jogo difícil esse também, mas Criciúma acho que tem um pouquinho melhor. Ceará e Vila Nova, jogaço, né? Ceará em casa, bem difícil. Fora o Ceará não é tão bom. E Vila Nova fora também, né? Não é bom. Venceu só o Operário. Então tá aí, né? Os últimos, o Vila Nova venceu o primeiro turno. O Atlético Paranaense venceu o primeiro turno. Cruzeiro venceu o primeiro turno. Inter e São Paulo 0-0 no primeiro turno. E Flamengo, Grêmio e Flamengo no primeiro turno. Fechou? Vamos deixar o nosso palpite para a gente poder finalizar, né? E amanhã a gente traz o CSCore, tá? Tá muito inovador, ó. Temos CSCore placares e CSCore ao vivo, tá? Então aqui é uma ferramenta, baita ferramenta para quem quiser fazer trade, fazer apostas e também analisar para a Loteca, ok? Então amanhã já no plantão Loteca a gente traz esse vídeo, senão a gente traz à noite o plantão Loteca para vocês, ok? Vamos lá para o nosso palpite, empate no clássico contra o Botafogo Fluminense, Juventude Vitória, Vitória, Corinthians e Atlético Corinthians, Mirassol e Goiás. Aqui a gente pode fazer um Goiás um empate, Coritiba e Ituano, Ituano, Bahia e Fortaleza empate, Bragantino e Galo, dependendo se tem o jogo de volta ou não. Acho que Galo, Vasco e Palmeiras, Palmeiras,
Avaí, Chapecoense, Chape ou Avaí. Grêmio e Flamengo, empate. Inter e São Paulo, Inter ou empate. Cuiabá para vencer o Cruzeiro, não Cruzeiro para vencer. Criciúma ou Atlético Paranaense. Ceará e Vila Nova, será um empate. Ok? É um jogo de, né, temos cinco duplos. O jogo aí pra gente fechar com 5 duplos e R$ 48. Um baita jogo aí para vocês, ok? Então é isso. Não esqueça de dar aquela moral pra gente, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, comentar o que você vai fazer. E entra lá no nosso grupo do WhatsApp, link na descrição para vocês, ok? Boa noite, bom descanso. Se vemos amanhã no próximo vídeo.